do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Mater boni consilii, ora pro nobis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então eu gostaria de começar com uma pergunta muito simples. Eu gostaria de perguntar, quando você chega em casa, você gosta de chegar em casa e encontrar a casa vazia? Ou você prefere chegar em casa e encontrar alguém em casa para te acolher? De preferência, sua própria mãe. Então eu penso que todos nós, ao chegar em casa, nós queremos encontrar alguém em casa. Não é natural desejar chegar em casa e encontrar uma casa vazia. Todo mundo quer chegar em casa e ser acolhido, recebido por alguém, de preferência pela própria mãe. Eu me lembro de uma história, uma coisa que aconteceu no Brasil. Eu era capelão da Universidade Estadual de Goiás e uma moça chegou para mim. Nós tínhamos uma missa começando meio-dia 5, e a moça falou comigo: padre, vou ficar aqui hoje, porque a minha mãe não está em casa. Esta moça resolveu ficar para a Santa Missa. Por quê? Porque a mãe não estava em casa para preparar o almoço. Se a mãe estivesse em casa, ela teria feito uma viagem de ônibus, teria pego o coletivo até o centro de Anápolis, outro coletivo para a casa da sua mãe, para almoçar, e depois pegar outro coletivo para o centro de Anápolis, outro para o campus da Universidade Estadual de Goiás. E depois continuar participando das aulas. A atração da mãe é tão forte que ele teria feito toda esta viagem só para almoçar em casa. Vou contar uma outra pequena história. Eu mesmo passei 6 anos no Brasil, sem encontrar os meus pais. Os meus pais chegaram para o Brasil para a minha ordenação sacerdotal. Depois voltaram para a Irlanda e uma semana mais tarde eu voltei para a Irlanda. Os meus pais chegaram para o aeroporto para me acolher no aeroporto. Eu celebrei a minha primeira missa na Irlanda, no aeroporto, na capela do aeroporto de Dublin, com meus tios, os meus pais. Depois viajamos para o interior, para a nossa casa. A minha mãe fez questão de sair do carro rapidinho, correr para dentro da casa, estar dentro da cozinha para me acolher dentro da cozinha. Eu tinha passado 6 anos fora da Irlanda, a minha mãe quis estar na cozinha para me acolher. Todo mundo quer encontrar a casa com alguém lá dentro, de preferência a própria mãe. Olha, uma criança não batizada é uma casa vazia. Nenhuma casa é construída para ficar vazia. A casa deve ser um lar. E a casa se transforma num lar quando tem alguém morando lá dentro. Então, quando a tua criancinha não está batizada, é uma casa, mas não é um lar. Tem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que querem entrar nesta casa e fazer da casa um lar. Então nós podemos olhar aqui para várias situações bíblicas. Eu gostaria de começar com João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Então o Pai, com o Filho e evidentemente junto com o Espírito Santo, vão entrar no cristão, na alma do não batizado, para transformar esta pessoa humana, uma pessoa cristã, numa tenda da Santíssima Trindade. E se a pessoa permanecer no amor, permanecer na caridade, permanecerá também como tenda da Santíssima Trindade.
Agora nós poderíamos fazer uma pergunta. Nós poderíamos perguntar, quem tem o desejo mais forte? Vamos imaginar um adulto que quer ser batizado, um adulto que fez a catequese, se preparou para o batismo, quer ser batizado, quer ser templo da Santíssima Trindade, quer ser tenda da Trindade, templo do Espírito Santo. Ele deseja receber o batismo. Ele deseja que a Santíssima Trindade entre na alma dele. O desejo dele deveria ser forte. Também nós poderíamos pensar nos pais de uma criancinha que querem que o próprio filho recém-nascido, a própria filha recém-nascida, seja batizado. Porque eles querem que o próprio filho seja templo do Espírito Santo e também templo do Pai e do Filho. Então, podemos imaginar que um bom pai católico, uma boa mãe católica, deseja ardentemente que o filho seja batizado. Olha para a criança recém-nascida e deseja que esta criancinha seja um lar. Que a Santíssima Trindade entre pelo batismo. Mas agora nós poderíamos perguntar-nos, quem tem o desejo mais forte? O adulto que quer ser batizado? Os pais da criancinha que vai ser batizado? Ou Deus mesmo? Claramente, Deus não tem desejos como nós temos desejos. Mas para entender Deus, nós precisamos usar palavras humanas. Deus também deseja. Deus quer entrar na alma desta criança. Deus quer entrar e possuir e agir nesta alma. E nós podemos dizer que o desejo de Deus é mais forte. Desde toda a eternidade. Desde sempre. A Santíssima Trindade quis entrar naquela alma. Antes de criar Adão, Eva, antes de criar a alma da Virgem Maria, a Santíssima Trindade já estava pensando no teu filho, na tua filha recém-nascida, querendo que o teu filho, a tua filha, se transformasse numa tenda, num templo da Santíssima Trindade. Por isso nós devemos batizar os nossos filhos o mais rápido possível. Agora vamos olhar para outra citação agora de São Paulo, 1 Coríntios 3, 16 até 17. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isso sois vós. Todos nós devemos conscientizar-nos sempre de novo que somos templos do Espírito Santo e não somente pensar na criancinha que vai ser batizada. Eu, por exemplo, no trânsito, no semáforo, quando estou tentado de ficar impaciente com alguém que não sabe conduzir muito bem, quando eu estou no supermercado, quando estou entrando na igreja, em qualquer momento, eu posso conscientizar-me que eu sou templo da Trindade. O Pai habita em mim, o Filho habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Isto deveria ser um grande estímulo de evitar o pecado e de viver uma vida cristã, de refletir a vida da Santíssima Trindade para as pessoas ao meu redor. Então, este exercício espiritual é muito simples. Conscientizar-me desta verdade, que Deus habita em mim. E conscientizando-me desta verdade, Deus mora em mim. Isto vai me abrir à ação de Deus, vai me abrir às inspirações do Espírito Santo. Finalmente, nós vamos citar 2 Coríntios 6, 16. Então é fácil gravar. 2 Coríntios 6, 16. Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse.
Eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos templos de Deus. Agora vamos fazer uma observação muito simples. Deus não pode ser dividido em partes. Eu poderia, por exemplo, rasgar este papel aqui, colocar a metade do papel no meu lado direito, outra metade no meu lado esquerdo. Eu posso dividir o papel. Posso enfiar uma parte do papel numa gaveta, outra parte numa outra gaveta. Mas nós não podemos dividir Deus. Deus é totalmente simples. Por isso, quando Deus entra em nossas almas, não é que uma parte de Deus está dentro de nós. Não. A Santíssima Trindade na sua totalidade. O Deus Todo-Poderoso. Deus com a sua sabedoria plena. Deus com seu amor pleno está dentro das nossas almas. Então Deus se doa totalmente a nós. Deus faz de si mesmo uma doação total. Então, seria absurdo imaginar ou pensar que uma parte de Deus está habitando em mim e outra parte em você. Isso não existe. Deus na sua totalidade habita em você, habita em mim. Agora, qual é a consequência lógica? A consequência lógica é o seguinte, que eu me ofereço totalmente a Deus. Se Deus, eterno, infinito, se entregou a mim, eu devo, com muita alegria, com muita generosidade, doar a minha vida a Deus. Por isso São Paulo tira a conclusão, nada de ídolos, nada de espiritismo, nada de macumba, nada dessas falsas religiões. Vamos tentar viver esta verdade, ou viver segundo esta verdade. Nós somos templos do Espírito Santo. Então eu quero encorajar vocês, quero exortar vocês, admoestar vocês, de conscientizar-se que nós somos templos do Espírito Santo. E este esforço de conscientizar-nos que somos templos do Espírito Santo nos ajudará de corresponder com as graças de Deus. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.